Olá, alunos! Sou a professora Lúcia e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de redação oficial. Sejam bem-vindos a este preparatório, em especial a nossa disciplina, né? Tenho certeza que nós vamos aí, ao final das nossas aulas, gabaritar aí todas as questões. Na INSS, uma excelente carreira, né? Vocês estão realmente fazendo a opção certa, né? Não temos ainda o edital na mão, mas temos uma previsão aí de muitas vagas sendo abertas em breve. Então, esse é o melhor momento para a sua preparação. Quando o edital, nós já temos essa previsão. Por quê? Porque depois que sai o edital, muita gente corre atrás. E, claro, nem todos, né? Infelizmente não tem lugar para todo mundo. Quem já está num preparatório há algum tempo vai aí, obviamente, se sair melhor. Muitas das matérias que vai cair na nossa prova são repetidas. Do mesmo, pode haver alterações? Pode inclusive mudar a banca, mas isso não tira a nossa vantagem de já estarmos estudando com antecedência. Independente da banca, a gente vai estar preparado e, obviamente, depois que sair o edital, a gente vai focar aí naquilo que realmente cai. A gente vai estar trabalhando o último edital, obviamente, da banca da Fundação Carlos Chagas. Então, nós vamos seguir essa mesma linha, esperando aí que seja a banca. Com relação, né, eu como professora, eu também ministro essa disciplina e a arquivologia, né? Duas disciplinas que se fundem. Por quê? A redação oficial é a maneira que a gente escreve nos documentos. E depois, o que a gente faz com aquele papel que a gente escreve? Aí, a arquivologia é quem cuida. Essa nossa disciplina, ela está inserida dentro de língua portuguesa, né? Então, temos aí uma previsão de até no máximo umas 5 questões, aí de 3 às 5 questões que pode ser cobrada. Né? Já tenho ministrado há muitos anos essa disciplina, então a gente segue aí a tendência da banca e realmente a gente sabe que cada banca tem uma certa característica. A banca mais tradicional que nós temos nessa disciplina é o CESP-UNB. Então, para essa banca, caso seja, né, esta, né, que venha fazer a nossa prova, nós temos que adentrar um pouco mais no assunto. Nessas aulas que nós vamos estudar, eu já vou colocar a matéria desta forma, da melhor forma possível. E depois, obviamente, vou fazer os comentários devido, mas considerando que a Fundação Carlos Chagas e as outras bancas, elas não têm uma grande tradição na cobrança de redação oficial. Isso é muito bom, porque as questões são mais superficiais, não tão aprofundadas como o CESP, mas não importa, tá? O que cabe a nós é sabermos os conceitos e sabermos definir. Então, como eu disse, né, como profissão, né, eu me formei, me pós-graduei em secretariado executivo. Então, trabalho aí na área há muitos 20 anos, né? Então eu tenho muita experiência na prática, mas o que cai na nossa prova é teoria. E essa nós vamos adentrar e vamos saber na sua plenitude. Legal? Então eu desejo a todos aí, né, um excelente estudo em todas as disciplinas que vocês estão estudando. Nossa matéria é chata? É, mas é fácil. Não podemos perder uma questão sequer. E redação oficial, vocês vão ver, tem algumas coisinhas diferentes, tal, mas uma boa aula, né? Vocês me aguentando aí nessas 6 aulas, vocês vão ver que está tranquilo para a gente conseguir acertar as questões. Gosto muito também, neste início, ensinar vocês um pouco sobre o edital, né? O nosso edital, como que a Fundação Carlos Chagas nos colocou, né? Dentro do item 12 de língua portuguesa, redação de correspondências oficiais. Ponto. Legal, né? Não gosto muito de edital assim, né? Por quê? Porque aqui engloba várias comunicações. Qual é a base da nossa disciplina? Nós temos
o Manual de Redação da Presidência da República, que quando um edital não traz o manual, nós seguimos por esse edital. Então, isso é sem erro de você errar, né? Por exemplo, estamos também, né, aqui no Aprova, nos preparando para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Lá é o manual do Tribunal de Contas. O que muda? Algumas coisas apenas. Geralmente, os tipos de correspondência, típicas de cada órgão. Como nós vamos estudar como base o Manual da Presidência, o que é o manual? Manual mesmo, né? Tudo aquilo que a gente não lê. Então, ele tem detalhado tudo aquilo e os expedientes. O que é expediente? É aquilo que é expedido. As comunicações e os atos normativos, que são documentos feitos no gabinete na Presidência da República. Então, o manual ele se divide em duas espécies, né, dois tipos de documentos. Comunicações, que são documentos onde a gente se comunica um com o outro, seja por fax, seja por e-mail, seja por ofício, memorando. Isso é comunicação. E também temos atos normativos, leis, decretos, portarias. Essa parte de atos normativos não vai nos ser cobrado. Por quê? Porque o edital está claro. Correspondências oficiais. Quando que pode cobrar ato normativo? Quando no edital está redação oficial. Daí tem uma gama maior. Como não tem aqui especificado o manual, o que nós vamos estudar? Todo o manual e mais algumas correspondências que geralmente é pedido em prova e que não está no manual. Isso é por experiência, porque como professora a gente sabe, né, e faz aí todas as questões, então a gente já sabe a tendência. Quais correspondências? Relatório, parecer, portaria, temos certidão, requerimento, ata, documentos que não estão no manual. Então, aí na sua apostila, eu preparei desta forma. Essas características iniciais, elas são iguais para todos os manuais. Por quê? Nós temos, dentro da administração pública, né, todo órgão público tem que seguir a Constituição Federal. E no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos os princípios da administração pública, né? Como eu trouxe aqui para vocês. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Como macete, o LIMP. Então, olha assim, a administração pública direta, indireta, fundacional, tem que seguir esses princípios. Então, obviamente, sendo a impessoalidade e a publicidade princípios de maiores relevâncias. Então, quer dizer, a forma que a gente escreve, a forma que a gente se expressa, tem que seguir estes princípios. E estes princípios estão aí bem explicados no nosso manual. O manual vai nos ensinar como escreve, quais são as características, qual é a forma de pensar e também vai nos ensinar formatação, margem, parágrafo, características essenciais de cada documento. Esse manual é dividido em 4 capítulos, o primeiro das características gerais e o segundo das comunicações oficiais. Então, o que você tem aí na sua apostila é uma cópia fiel desses 2 capítulos, que é o que vai cair na nossa prova, e obviamente com os grifos aí de uma forma que eu já deixei pronta para vocês. O capítulo 3 é ortografia e gramática, muito importante para nós, mas como vocês já estão estudando língua portuguesa, eu não preciso adentrar a isso. E o capítulo 4 vai falar dos atos normativos, que nesse momento não nos interessa. Então, é o capítulo 1 e o capítulo 2 que nós vamos adentrar para sabermos, ok? O que é, então, redação oficial dentro do que nós estamos estudando? Redação oficial é a maneira pelo qual o poder público redige atos e comunicações oficiais. Redigir, escrever,
tá? Essa comunicação, essa redação oficial não é a mesma redação discursiva, argumentativa que cai nas provas quando a prova cai em redação. É diferente, tá? Justamente devido a essas características aqui que nós vamos saber de uma maneira muito aprofundada. Impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, uniformidade e norma culta. Das questões que eu preparei para vocês aí na apostila, eu pude perceber que a grande incidência de questões de assunto cobrado da Fundação Carlos Chagas é com relação a isso aqui. Eles gostam de trazer um texto escrito, né, ali nas alternativas de A a E e perguntar se aquele texto está de acordo com as características da redação oficial. Então é muito importante essa primeira parte aí para nós e vocês vão ver, nós vamos fazer algumas questões, como vai estar tranquilo aí pra gente no decorrer da nossa disciplina, ok? Com relação a isso aqui, de uma maneira simples, dentro dos teus conhecimentos, o que é impessoalidade? É o que não é pessoal, concorda? Se eu me reporto a alguém com alguma particularidade, eu estou sendo pessoal. E quando eu sou impessoal, eu trato a pessoa de uma maneira, né, que não tenha vínculos afetivos, emocionais e pessoais, tá? Clareza é a qualidade básica de todo o texto oficial. O que é um texto claro? Um texto que você lê e entende. E a correspondência, a redação oficial, ela deve ser entendida por todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, nós precisamos escrever de uma forma que todas as pessoas entendam, independente da sua área de atuação. Concisão é um texto que a gente consegue expressar o máximo de informação com o mínimo de palavras. Legal. Existe uma fórmula mágica? Não. O manual não vai nos ensinar como que a gente pode deixar um texto conciso. Formalidade, nós temos aí uma ramificação. Formalidade no sentido de educação, civilidade, polidez, né, das palavras, no trato, no uso correto dos pronomes de tratamento. E também temos forma, formatação, diagramação do papel, padrão, margem, tipo de fonte e tudo isso. Essa formalidade, ela é imprescindível para a uniformidade da comunicação. A comunicação deve ser uniforme. De que forma? Um ofício que é expedido na região sul deve ser a mesma cara, a mesma característica do norte e do nordeste. Tem que haver essa uniformidade. Por quê? A administração federal, a administração pública, o Estado é uno. Então, não tem por que um falar de um jeito e outro de outro. E a nossa norma culta, que é a gramática no padrão culto da língua, que há, obviamente, grande necessidade para que a gente redija de uma forma clara, de uma forma precisa, sem erros de gramática. Legal? Viram como é fácil? Então vamos adentrar agora a cada item em especial para que a gente possa ter aí mais informação importante para nós. Legal? Toda correspondência oficial e a linguagem, o que é uma linguagem, né? Às vezes nós que estamos estudando, né, nós temos já um vocabulário polido, estamos revendo tudo aquilo que nós aprendemos na gramática, né, em todos os nossos anos, até o 2º grau, e a gente vê alguém falando errado, né, usando um mim, um eu, a gente já olha e fala, você está falando errado. Linguagem, gente, é a forma de falar, é a forma de se expressar. Você não pode ficar à torta, à direita, falando, você está falando errado. Falando errado com base em quê? Se você falar que ela está falando errado, ou ele, com relação ao padrão culto, à norma culta, daí sim. Por quê? Porque linguagem é a forma de falar, né? Por acaso, né? Eu estava esse final de semana
vi que está tendo aí uma novela, né, na Rede Globo, que tem aí uma linguagem caipira, né? Por acaso, gente, é certo? É certo. É errado com relação à norma culta, ok? E esta linguagem segue a tradição. A palavra tradição vai entrar para nós em alguns momentos, tá? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma finalização de um texto de lei, né? Você que já viu uma lei na íntegra você vai perceber que tem assim a data, né? Brasília, a data, o ano da independência e o ano da república. Isso está no nosso ordenamento jurídico, essa forma de redigir, desde o Decreto Imperial de 1822. Por quê? Porque sim, né? Deixaram desta forma. Então, existe realmente um nível, uma forma de se falar, de linguagem, mas temos tradições, por exemplo, pronome de tratamento. Quem é Vossa Excelência, quem é Vossa Senhorinha, já tá lá os nomes. Então, é tradição. Legal? Então, nós temos aqui uma uniformidade dentro da comunicação oficial. O que é isso, tá? Você aprendeu, né, desde lá, né, da sua quinta série, que para que haja comunicação tem que ter um emissor, um receptor e uma mensagem. Não é verdade? Tem que ter alguém falando, né? Quem fala, com quem se fala e do que está falando, ou de quem, de alguém. Então, dentro da nossa correspondência oficial, nós temos, e da redação também, isso aqui também se aplica aos atos normativos, nós temos aqui quem fala, quem vai falar? Sempre o serviço público. É o serviço público que está falando, tá? Não importa, de repente, nós vamos ver que dentro de uma regularidade, nós precisamos ter o nosso nome de batismo e o nosso cargo no final ali do expediente. Mas ali está o nosso nome de batismo, mas nós estamos falando com o que eu acho? Não. Nós estamos falando em nome do serviço público e naquele cargo o qual nós fomos contratados para representar. Então, sempre, por mais que você fale na primeira pessoa, né, por exemplo, solicito que seja enviado um documento tal para mim, né, para você dentro do e-mail, dentro da sua comunicação, para você, servidor público, tá? Então, sempre será o serviço público. E com quem a gente está falando? O receptor dessa mensagem sempre será ou o próprio serviço público, entre órgãos, a gente pode estar falando, INSS, com a Receita Federal e assim por diante, ou poderemos estar falando dentro do nosso órgão mesmo, né? Entre INSS, entre unidades, entre departamentos, e também um conjunto de cidadãos, no caso das leis, que elas são as leis, os regulamentos, elas são enviadas para um grupo, né, para simplesmente aquelas pessoas que precisam daquilo, e também para o público, né? Então, a administração pública, o serviço público, também conversa com o particular. E o assunto, do que ou de quem? Do que o objeto, de quem, de alguém. Às vezes, na nossa redação, nós estamos falando de uma terceira pessoa. O assunto sempre será relativo à atribuição do órgão ou do cargo. Se quem fala é o serviço público, o assunto só pode ser algum assunto referente ao serviço público. Então, gente, os 3 agentes da comunicação são impessoais. Legal? O serviço público é impessoal. Quem fala, com quem se fala, do que e de quem. E tem a uniformidade, por quê? Porque sempre vai ser isso. Nunca vai mudar. Quem fala, com quem se fala, do que ou de quem, que é o assunto de quem está falando, sempre vai ser uniforme. Aí temos uma característica da uniformidade, tá? A impessoalidade, então, que é uma característica essencial e muito legal na hora da prova, porque é fácil da gente perceber no texto questões pessoais. É com muito prazer, é com muita honra, com extrema alegria. Que negócio é esse de alegria, prazer, honra? Isso daí não é na comunicação. Você não está lá para ter esse sentimento. Você tem que ser impessoal, tá? Então, o que é a impessoalidade?
ausência de impressões individuais de quem comunica. Então, o teu acho, o teu gostar, o teu prazer, o seu amor não pode estar expresso aqui, tá? Da impessoalidade de quem recebe a comunicação e também do caráter impessoal do próprio assunto. Então, os 3 agentes da comunicação são impessoais, tá? Então, essa questão da impessoalidade, como eu disse, ela é fácil da gente verificar na hora da prova. Então, qualquer termo que remeta ali aquela redação à particularidade, né, a esse aspecto, né, familiar, pronto, ou emocional, está errado, tá bom? Então, fica aí muito fácil, depois a gente vai fazer algumas questões, você vai ver como isso vai ficar tranquilo aí para vocês, tá? E o que aconteceria se a gente colocasse pessoalidade na nossa redação? Não daria uma dupla interpretação? Será que tá pedindo? Será que tá puxando o saco, né? A gente não sabe ali o que está acontecendo. Então, como nós falamos em nome do serviço público, pronto, seja impessoal. Legal? A norma culta, gente, é justamente a nossa gramática oficial. Por que a gente tem que empregar a gramática oficial? Justamente porque a comunicação, ela deve ser entendida por todo e qualquer cidadão brasileiro. Aí no seu manual está escrito: é inconcebível que um ato normativo de qualquer natureza não seja compreendido pelo cidadão, ou até mesmo que uma comunicação, né, um e-mail, não seja entendido pelo receptor. Então, o fato de nós empregarmos a norma culta, nós estaremos fugindo, né, de questões regionais. Nós temos aí no nosso Brasilzão, né, quantos substantivos, quantos adjetivos regionais. Só você aí dessa região conhece, tanto na região sul, quanto na região norte, nordeste, sudeste, ali, substantivos, adjetivos, formas de você falar. Se nós usarmos isso, vai prejudicar a clareza, o entendimento. Então, nós não podemos utilizar. Justamente por quê? Porque todos têm que entender. Não importa se nós estamos numa mesma região. Ah, mas eu tô aqui, eu vou falar com meu colega aqui ao lado, ele é da mesma... Nascemos ali, né? Se criamos junto, né? Não importa. Essa documentação, essa sua informação pode ser arquivada e você precisa estar sendo claro e entendível, tá? Então, a necessidade, né, de ser compreendida por todo cidadão. E o que seria isso? Observa-se as regras da gramática formal, que nós sabemos, e também se emprega um conjunto, né, um vocabulário comum a um conjunto de usuários de idioma. Por exemplo, os pronomes de tratamento. O fato de nós chamarmos alguém de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, é um vocabulário comum. Excelentíssimo, né? Eu chamar um reitor de universidade de Vossa Magnificência, isso é um vocabulário comum que já tem ali, tá? Este parágrafo aí, que também está na sua apostila, é o parágrafo mais poético, né? Mais técnico, mais difícil de traduzir. Então eu vou trazer aqui para vocês a tradução disso, que nada mais é do que eu acabei de falar para vocês. O fato de nós estarmos usando a norma culta é porque ela está acima do regionalismo, acima dessas diferenças que acontecem nas regiões do nosso Brasil. E, obviamente, essas palavras aqui já caíram em prova. Já pensou na hora da prova? Caiu uma palavra que você não conhece? Não vamos correr esse risco. Inclusive, há uma necessidade, e nós vamos fazer isso, de lermos e discutirmos todo o manual. Principalmente em provas do CESP, às vezes cai um parágrafozinho ali que pode passar desapercebido. Então, fique tranquilos, porque por mais que seja uma outra banca como o CESP, estamos prontos, pode vir que a gente vai acertar. Olha só o que diz.
A obrigatoriedade do uso, então, desse padrão culto, norma culta, decorre do fato que este padrão, está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais. Para que falar assim, né? Léxico é vocabulário e é exatamente isso que eu disse. O vocabulário comum que você tem na região. Morfológico ou sintático regional, o que é isso? Morfologia, o estudo das classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, temos isso em determinada região. Sintaxe é a construção das frases e nós temos uma forma de construir as frases diferente em cada região. Não temos? Quando nós vamos ali falar. Então tá isso. Regionais, obviamente, os modismos vocabulares, as gírias, né, palavras novas que ainda não estão inseridas no dicionário oficial lá da língua portuguesa, das idiosincrasias linguísticas. Para que falar isso, né? Idiosincrasia é a forma de pensar, de falar de um determinado autor. Por exemplo, se você lê um texto de Machado de Assis, de repente você não tem ali o nome dele expresso, mas você já sabe que é o jeitão dele. Isso é idiosincrasia. Permitindo, obviamente, que se nós utilizarmos tudo isso, vai ter o quê? Uma compreensão dificultada e, obviamente, não atingindo a compreensão pretendida que nós precisamos. Então, a norma culta está necessariamente aí para que a comunicação seja entendida por todos, evitando aí palavras regionais que, obviamente, só quem é dali vai saber, ok? Essa simplicidade aí de expressão, né? A nossa linguagem, ela tem que ser clara e objetiva, tá? Mas nós não podemos confundir isso com pobreza de expressão. A nossa linguagem precisa ser simples, mas não pode ser pobre. O que seria uma linguagem pobre? Eu falar e não dizer nada, ou ocultar algumas coisas principais. Então, isso não pode ter. Então, não implica o uso de uma linguagem rebuscada. Rebuscada, essa palavra eles adoram em prova. O que seria uma linguagem rebuscada? Aquela cheia de voltas, típica da linguagem literária, dos contorcionismos, né? Das figuras de linguagem, as metáforas típicas da linguagem literária. Então não pode ter isso. Nós temos que ali no ponto falar e ser compreendido. Tá? Não existe, gente, anotem aí na sua apostila ou grifem, já está aí, tudo que está aqui veio do manual. Não existe padrão oficial de linguagem, cai isso aqui, despenca em prova, para pegar o aluno despreparado. Por quê? Ah, lá na prova tinha redação oficial, então deve ter a linguagem oficial. Gente, não falei para vocês que a linguagem é a forma de falar? Né? E se nós formos numa tribo indígena? Lá eles têm a linguagem deles. Vamos dizer que está errado? Então não existe padrão oficial de linguagem. O que existe é a utilização do padrão culto, da norma culta. Já fazendo um link, a palavra padrão nós só vamos ver 2 vezes na nossa matéria. Primeiro, padrão culto, que é a norma culta, e padrão ofício, que são partes obrigatórias e essenciais para uniformizar algumas comunicações. Então, padrão oficial de linguagem, nossa, cai muito assim, tipo, o padrão oficial de linguagem se caracteriza pelo uso da impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, uniformidade, norma culta. Olha só, né? Não dá vontade de dizer que isso é verdade? Não existe padrão oficial de linguagem. Tá? E a linguagem técnica, gente, nós temos muitas vezes que utilizar, né, alguma linguagem técnica no nosso texto. E daí o que eu vou fazer, né? Então tá escrito lá, somente deve ser usada em situações que a exijam, evitando o uso indiscriminado.
Então, por exemplo, se eu preciso, né, porque como eu tenho que ser simples, claro e objetivo, como que eu vou usar a linguagem técnica? Então, se eu precisar, por exemplo, pedir para o departamento lá comprar um equipamento de informática ou um determinado software, daí sim, eu vou precisar colocar ali os termos técnicos, mas sempre no momento que exige, tá? Uma outra coisa que também diz ali naquele início do nosso manual é que nós temos que evitar aquela linguagem burocrática, né? Antigamente, né, nós tínhamos, por exemplo, o primeiro manual, ele saiu em 1937. Esse manual perdurou até 1990, quando o presidente Collor, né, constituiu uma comissão e eles fizeram aí a alteração, que é o manual que nós temos hoje. A nossa versão é de 2002, porque houve umas mudanças na parte de atos normativos, mas o que aconteceu? Tivemos aí que adaptar uma linguagem que já tinha sido muito mais, né, já estava muito mais moderna, porque antigamente a gente chamava a forma de redigir no poder público um burocratês, sabe? A gente tem o português, daí tínhamos o burocratês, que era uma linguagem super burocrática, assim como tem o advoguês, né, que é a linguagem típica dos advogados, a linguagem de informática, o informatiquês, então inventando aí uns terminhos entre aspas. Então não existe isso. Nós precisamos ser aí dentro do padrão, ok? Então, na próxima aula, nós continuamos com as demais características. Até daqui a pouco.